Olá, amigo do grupo de estudos Espíritas Brilhe Vossa Luz. Hoje nós vamos falar sobre o princípio antrópico e a existência de Deus. Peço aos amigos que não se preocupem com este nome, porque os conceitos são simples, como veremos depois. Então vamos iniciar. Allan Kardec é o pseudônimo do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que organizou o Espiritismo na metade do século XIX. O corpo da doutrina espírita é estruturado em cima de duas bases: as revelações espirituais e a ciência. As revelações espirituais, elas advêm de espíritos superiores, portanto, não tem contestação. E não temos nem como aperfeiçoá-la e nem como saber, porque ela vem de outras fontes inacessíveis a nós. São as fontes espirituais superiores. A ciência, Kardec utilizou a ciência da época para fazer a ligação com as informações espirituais. Ele não poderia usar a ciência do futuro. Mas a ciência da época se desenvolveu, evoluiu, cresceu, houve mudanças de paradigma, de forma de ver. Então, obviamente, nós temos que atualizar a parte científica da doutrina. E isso, o próprio Kardec nos orientou a isso. Olha essa passagem, vejam essa passagem. Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em um determinado ponto, abandone esse ponto e siga a ciência. Obviamente ele se referia à parte científica, porque a parte espiritual, como eu falei, está inacessível a nós. Então, nós consideramos correta e não temos o direito de modificar. Mas a parte científica evolui. E como também acreditamos que no futuro, o que hoje é considerado verdadeiro na ciência vai também se modificar. É natural no processo de evolução. Os espíritos, pelo que nós sabemos, não interferem diretamente no trabalho dos homens. A tarefa das descobertas científicas é nossa, que estamos do lado de cada vida. Eles usam o que sabemos para nos passar as informações, os ensinamentos, mas não interferem no nosso trabalho. Vamos iniciar então. Brandon Carter é um teórico australiano que nasceu em 1942. Em 1974 ele publicou as suas ideias sobre o princípio antrópico. E ele observou o seguinte, que o princípio antrópico, que é o nome que ele deu, é o reconhecimento que existe um ajuste fino das leis da natureza. O que significa isso? Ele percebeu como cientista que na natureza existem números que são ajustados para a vida. Se eles estivessem um pouquinho fora, a vida e o universo não seria possível. Se tivermos uma pequena variação na magnitude dessas leis, não existiria o universo. Então, qualquer variação não existiria o nosso universo. Vou dar alguns exemplos que ele passou. São exemplos técnicos. Não se preocupe se você não entender esses exemplos técnicos. Como eu disse, existem níveis de entendimento, mas no final eu vou dar o resumo do que precisa entender sobre esse conceito. Eu estou passando esse conceito porque se tiver alguém assistindo que entende de física, também pode depois expandir os conhecimentos. Vamos lá. Ressonância Euler. O nosso universo, pela teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita do início do nosso universo, foi o momento onde iniciou o espaço, o tempo, a energia e a matéria,
foi no Big Bang, e desde lá o nosso universo vem expandindo. Hoje os cálculos mostram que o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. Lembrando que a nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos. Muito bem. No início do universo foram geradas somente os átomos que compõem a matéria, os átomos leves. E os mais leves são o hidrogênio, o hélio e o lítio. Então, tivemos uma grande quantidade de hidrogênio e de hélio no início do universo, mas muito pouco lítio. Os átomos mais pesados, como oxigênio, nitrogênio, carbono e outros, foram formados depois nas estrelas. Eu vou fazer um vídeo mais adiante explicando isso aí. Então o que acontece? Era um mistério para a ciência até um tempo atrás como é que se formou o átomo do carbono. O átomo do carbono é a base da vida na Terra. O nosso corpo tem moléculas de carbono em todas as proteínas, em todo o nosso corpo. A base é o carbono. Muito bem, era um mistério para a ciência aonde que se formava esse carbono e qual era o processo. E eles chamaram esse processo, o Ressonância Oil chamou esse processo de triplo alfa na formação do carbono. Ele tem um número, uma magnitude de 7,68 megaelectronvolts. Isso é uma unidade de massa que é usado nos aceleradores de partículas. E se essa ressonância fosse levemente maior ou menor, haveria muito pouco carbono no universo. Então esse é um número que foi ajustado exatamente para que houvesse carbono no universo. Esse é o exemplo número 1. O exemplo número 2. Dividindo a força elétrica do átomo pela força da gravidade, dá esse número gigantesco aqui. Veja bem, é um número muito grande, é uma diferença muito grande. E se tivesse alguns zeros a menos, só poderíamos ter um universo em miniatura e a vida desse universo seria muito curta. Nenhuma criatura poderia crescer mais que insetos e não haveria tempo para a evolução biológica. Então também essas duas forças têm uma constante entre elas muito ajustada. Esse é o exemplo número 2. Exemplo número 3. E define quão firmemente os núcleos atômicos se unem, que isso tem a ver com a força nuclear forte. Tem uma magnitude de 0,07. Esse valor controla a energia do Sol e de forma mais sensível como as estrelas transmutam o hidrogênio em todos os átomos da tabela periódica. Se E fosse 006 ou 008, não poderíamos existir. Então, essa é a magnitude da força nuclear forte. Se ela fosse um pouquinho mais fraca, os átomos explodiriam rapidamente. Se ela fosse um pouco mais forte, não é possível dividir os átomos simples para formar átomos mais pesados. Então não poderia existir a vida como nós a conhecemos. O item 4 é o ômega, que é a proporção entre a gravidade e a energia de expansão do universo. O ômega nos diz da importância relativa da gravidade e da energia na expansão do universo. Se essa proporção fosse maior em relação a um determinado valor crítico, o universo teria entrado em colapso há muito tempo. Então, também esse é um número que qualquer variação, o universo entraria em colapso. Ele tem que estar ajustado. Quinto, se fosse menor, nenhuma galáxia ou estrela teria se formado. Então precisa estar certinho. A velocidade de expansão inicial parece ter sido ajustada com precisão. Lambda, taxa de expansão do universo, é a chamada de energia escura. Tem a capacidade de acelerar a expansão do universo. Felizmente para nós, lambda é muito pequeno. Caso contrário, seu efeito teria impedido a formação de galáxias e estrelas. E a evolução cósmica teria sido sufocada antes mesmo de começar. Se fosse um valor um pouco maior, aí nós faríamos o quê? O universo crescer muito rápido, não se formariam estrelas. E que são duas energias fundamentais, e a proporção delas, que é uma magnitude de 1 sobre 100 mil. Veja que é uma magnitude pequena. Se fosse ainda menor,
o universo seria inerte e sem estrutura. Se fosse muito maior, seria um lugar violento no qual nenhuma estrela ou sistema solar poderia sobreviver, dominado por vastos buracos negros. Então é mais uma magnitude que tem que estar dentro dos parâmetros necessários. O interessante desses parâmetros é que um não depende do outro. Por exemplo, a força da gravidade depende de uma coisa que nós sabemos, que é do tamanho do nosso planeta. Se ele fosse o dobro do tamanho do nosso planeta, nosso peso seria o dobro. Então, isso são características que nós podemos inferir de outras. Mas essas não dá para inferir, pelo menos a ciência de hoje não tem como inferir de outras variáveis, de outras grandezas. Tá? Então, o que significa isso? De maneira muito simples, é a sintonia. São grandezas que foram ajustadas para que o universo pudesse funcionar. É igual aqueles rádios antigos que tinham o botão de sintonia. Para você sintonizar a estação, tinha que estar exatamente naquele ponto. Se fosse um pouco antes, um pouco depois, não era possível ouvir a sua estação. Então, a pergunta que se faz é: quem ou o que fez o ajuste fino do universo? Certo? Então, o que fez esse ajuste fino? Tá? Vamos então para a explicação materialista primeiro. Lembrando que a explicação materialista nem cogita uma inteligência externa ao universo. Tá? Mas vamos ver o que eles têm a nos dizer a respeito. Eu vou fazer um caminho para entender um pouco de como eles fizeram essas inferências, para explicar esse ajuste fino. Os físicos amam a simetria. Né? A física está cheia de simetrias. Esquerdo, direito, em cima e embaixo, carga positiva, carga negativa, matéria e energia, momento angular linear, que é uma grandeza da física, os físicos conhecem, mas são simetrias diversas. Existem outras simetrias que não são tão simples, que é uma simetria dentro das forças atômicas. Tá? Então, nós chegamos na supersimetria. Tá? O que é a supersimetria? Que, reduzido, eles chamam de SUSY. O pressuposto da supersimetria, em essência, SUSY, é baseado na suposição que existe uma subsimetria fundamental. Veja, que é uma simetria acima de todas. Por isso que eles chamam supersimetria. Do espaço-tempo entre partículas e matéria. Férmions. Tá? Férmions são partículas que têm peso, que têm massa. E as partículas de força, bósons, que eles transmitem força, mas não têm peso. Então, férmions têm peso, bóson não tem. Que transmitem força entre elas, de forma que essas partículas podem se transformar umas nas outras. Então, essa teoria diz o seguinte, da supersimetria, que essas partículas que têm massa e aquelas que não têm massa podem se converter uma na outra. Tá? Isso é o que diz a teoria. Tá? E agora, isso foi testado numa máquina mais cara que a humanidade investiu até hoje, que é o colisor, no CERN, em Genebra, na Suíça, fizeram um túnel com 27 km de circunferência, que é um colisor de partículas. Eles pegam partículas muito pequenas, chamadas prótons, e aceleram nesse anel próximo da velocidade da luz. E uns vão numa direção e outros vão noutra. E quando eles atingem bem próximo da velocidade da luz, porque nada pode atingir a velocidade da luz, eles fazem com que esses prótons choquem, façam uma trombada. E eles se despedaçam. E os cientistas conseguem estudar os estilhaços e descobrir o que tem dentro dessa matéria. Tá? E esse é o colisor que, dentre outras coisas, descobriu o bóson de Higgs, a partícula de Deus, que vocês devem ter ouvido na mídia falando. Tá? Eu não gosto dessa denominação partícula de Deus. E vou fazer um vídeo mais adiante explicando sobre o campo de Higgs e o bóson de Higgs. Tá? Fazendo um paralelo com o Espiritismo também. Então, o colisor de Hadrons, o CERN, da Suíça, não encontrou evidências até agora da supersimetria. Não encontrou.
Então eles especulam que talvez precisam mais energia, que eles não têm capacidade de atingir, mas não encontraram evidências até agora. Então, portanto, a supersimetria é uma hipótese. Nós temos que deixar claro que não é ciência, porque a ciência tem que passar por testes e tem que comprovar que existe. Aí é considerado fato científico. Até ali é só hipótese. E tem chance de estar errado. Embora os teóricos que elaboraram essas teorias são muito inteligentes, muito capazes, com certeza, mas podem se equivocar, né? Todos podem se equivocar. Aí nós agora vou explicar um pouquinho da teoria das supercordas. A teoria das cordas original é baseada na suposição de que as partículas elementares podem ser representadas por vibrações em filamentos de energia unidimensionais fundamentais. As supercordas é uma teoria de que tudo que aqueles átomos, aquela coisa muito pequena da matéria, é formado por filamentos de energia. Mas eles são muito pequenos, pela teoria. Para ter uma ideia, se um átomo tivesse o tamanho da nossa galáxia, o filamento teria o tamanho de uma pessoa. Para você ter uma ideia do tamanho ínfimo que é. Isso é o que diz a teoria. Tá? Então, tudo são formados por essas supercordas. Tá? Então, as supercordas, por ser tão pequena, nós já sabemos que precisa de uma energia absurda para poder ser testada. Não temos a menor esperança de testar tão logo a teoria das supercordas. Então, é uma hipótese também. Tá? É uma hipótese. A teoria das supercordas, aqui que está o ponto, ela prevê a existência de numerosos multiversos. Ou seja, multiversos, onde existem uma infinidade de universos. É isso que a teoria prevê. E cada universo tem o seu princípio antrópico, aquelas variáveis ajustadas. Somente o nosso, ou poucos, têm as magnitudes corretas para permitir a vida. Então, a explicação deles é a seguinte: como existem muitos universos, alguns, ou somente o nosso, têm, por acaso, as variáveis ajustadas para permitir a vida. Todos os outros, os demais, são estéreis e inúteis. Se por acaso teve um criador que fez isso aí, fez a esmagadora maioria do universo inútil. Tá? Isso é o que diz a teoria. Então, as supercordas é uma hipótese, tá? Não está comprovada. E o pior, ela é baseada na supersimetria, que é uma hipótese. Então, é uma hipótese sobre outra hipótese. É uma suposição sobre outra suposição. Esse é o grande problema. Tá? Então, é uma suposição sobre outra suposição. Olha o que o Einstein nos diz sobre essas coisas, e só se basear em teoria. Não estou dizendo que é errado, tá? Mas nós temos que separar as coisas. Quando é teoria, é importante que provoque o avanço da ciência. Mas, se não está comprovado, não é científico ainda. Ok? E o Einstein nos diz, o maior cientista que a humanidade já teve. Os conceitos são simplesmente vazios quando deixam de estar firmemente vinculados a experiências. Tá? Isso que o Einstein diz. Ele é um físico teórico, um dos maiores que teve, na minha opinião, o maior, e ele diz que é preciso a experiência. Ele mesmo teorizou a teoria da relatividade e precisou de comprovação para provar que os cálculos dele estavam corretos. E agora vamos para a explicação espírita. Vocês vão perceber que a explicação espírita é muito mais simples e muito mais fácil de compreender. Os simples e os sábios podem compreendê-la. Então, é uma explicação que todos podem compreender. É simples. Uma inteligência externa é a causa do ajuste fino do universo. Existe uma inteligência fora do universo que é responsável pelo ajuste. Não é uma hipótese muito mais plausível do que os infinitos universos? Agora vamos para as revelações dos espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos e publicou no livro dos espíritos as respostas. Ele perguntou o que é Deus? Veja a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, se Deus é a causa primária, foi Ele que fez o ajuste fino do universo. Foi Ele que providenciou o princípio antrópico, porque Ele é a inteligência suprema. Na pergunta 4, Kardec pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então só temos que usar a razão. Esse princípio, ele existe, ele é muito preciso, e ele não tem por que não ser preciso. Então, uma inteligência foi a causa desse ajuste fino do universo. O Kardec habilmente nos coloca, essa é uma citação do Kardec: para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Então, o nada não pode fazer alguma coisa. Eu sei que tem alguns cientistas dizendo que o universo surgiu do nada, mas eu vou comentar isso num próximo vídeo. Isso também é teórico, e eles não é que surge do nada, é que eles não sabem o princípio anterior ao Big Bang. É simplesmente assim. Mas eu vou explicar melhor isso no próximo vídeo. Então, você é livre para escolher. Multiversos, que é uma hipótese complexa e não comprovada, ou Deus, uma hipótese simples e que fala ao coração do ser. Cada um decide em que acreditar. Muito obrigado. Peço que deixem as suas opiniões abaixo, críticas, sugestões, se quiserem acrescentar informações, se precisarem de mais, que eu elabore um pouco mais alguma informação, estejam à vontade. Será um prazer atendê-los. Mais uma vez, muito obrigado e muita paz a todos.